Bom, então, falando agora para vocês ainda da parte de comparação, né? Foi onde eu parei para fazer a comparação, mas só que antes eu quero mostrar para vocês uma coisinha que eu passei um pouco rápido, mas eu vou falar novamente, que é a parte de simplificação de frações, porque esse tema ele realmente é importantíssimo para que vocês entendam, certo? Então, ó, é o seguinte, galera. Quando você for fazer uma simplificação, quando você for fazer adição, multiplicação, subtração, divisão, potências, no final vocês sempre vão ter que simplificar os resultados quando for possível, certo? E como você vai simplificar? Você vai simplificar de acordo com o que está aqui, ó. Para simplificar uma fração, dividimos o numerador e o denominador por um mesmo número maior que 1, certo? Então não pode ser por 1, tem que ser um número maior que 1. Pode ser 2, 3, 5, 10, 7, não importa qual seja o valor escolhido. A fração final é equivalente à fração inicial. Foi aquilo que eu mostrei para vocês na aula anterior. Então observa, aqui ele pegou o número 24 e o 36, ou seja, 24 sobre 36 avos, e dividiu o numerador e o denominador por 2. Aí ele encontrou uma fração mais simples, com números menores, tá vendo? Mas essa fração sendo equivalente a essa. Depois ele viu que ele poderia dividir novamente por 2, porque o número de cima e o de baixo são múltiplos do 2. Então o que foi que ele fez? Ele fez a divisão novamente. Aí encontrou uma outra fração com números menores ainda, porém equivalente. Essa fração é equivalente a essa. Daí ele ainda observou que o 6 e o 3 são múltiplos, o 6 e o 9 são múltiplos do 3, ou seja, dá para dividir o numerador e o denominador por 3. Então ele fez a divisão dos dois por 3. Aí ele encontrou uma fração menor ainda, sendo equivalente. Essa fração é equivalente a essa. Agora, essa última fração aqui, não existe nenhum número diferente do 1 que divida o 2 e o 3, certo? Essa última fração é o que você chama de fração irredutível. Você chegou na sua forma irredutível, certo? Dali para frente não tem mais como fazer divisão por números maiores do que 1. Então é isso que a gente chama de simplificar. Você sai de uma fração que tinha valores altos, certo? Até chegar numa fração que tem valores muito baixos. Só que essa última fração é equivalente a essa daqui. Eu vou mostrar para vocês que isso é verdadeiro, certo? Então, eu vou tirar a prova para vocês aqui. Eu vou mostrar que realmente isso é verdade. Aguardem só um momentinho aqui enquanto ela abre. Pronto, então tá aqui minha calculadora. Eu vou dividir 24 para 36, certo? Eu vou dividir de 24 dividido para 36. A resposta vai dar um número com vírgula, com certeza, né? 0,66666 no final 7, certo? Agora eu vou dividir o 2, para 3. A resposta vai dar o mesmo valor, 0,6666667, tá vendo? Então o que você fez? Você saiu de uma fração que tinha valores altos para uma fração que tem valores menores e o resultado não se alterou. Tá vendo? O resultado não se alterou. Então é isso que a gente chama de simplificar uma fração. Beleza? Então aqui tem alguns exemplos. Oi? Pode falar. Não, ele pode ser em cima e pode ser embaixo, entendeu? Pode ser em cima, pode ser embaixo. Se tivesse o 36 em cima e o 24 embaixo, aí teria ficado o 3 em cima e o 2 embaixo. Não tem problema nenhum, certo? Aí aqui tem alguns exemplos. Eu vou fazer aqui algum desses exemplos, ó. Aqui você tem o 4, aqui você tem o 8. Eu posso dividir o número de cima e o número de baixo por 2, certo?
Quando eu dividir o 4 por 2, a resposta vai ser 2. Quando eu dividir o 8 por 2, a resposta vai ser 4. Aí o que é que eu observo? Eu observo que ainda dá para fazer a divisão por 2, porque os dois números são pares, né? Entrou alguém, mas não estou vendo. Ah, porque está na outra aba, né? Certo? Então o que é que eu faço? Eu faço o que ele fez, eu divido novamente. Então eu divido novamente, ó, eu divido de cima novamente por 2 e divido de baixo novamente por 2. O que é que eu vou encontrar? Quando eu dividir o 2 por 2, eu vou encontrar 1. Sobre, quando eu dividir o 4 por 2, eu vou encontrar 2. Certo? Então eu fiz o mesmo procedimento que ele fez, tá vendo? Eu saí de uma fração que tinha valores maiores para uma fração que tem valores menores. Só que essas duas frações têm o mesmo resultado se você fizer a divisão como eu fiz. Beleza? Isso é o que a gente chama de simplificar a fração. Só que existem formas mais rápidas de fazerem as simplificações, certo? Por exemplo, eu simplifiquei aqui por 2 duas vezes, não foi? Mas eu poderia simplificar pelo 4. Observa o que eu quero dizer para vocês. Se você tivesse, vamos fazer novamente a mesma, certo? 4 sobre 8, e eu quero simplificar. Ao invés de dividir por 2 duas vezes, você pode dividir pelo 4, tanto em cima quanto embaixo. Então você ia fazer a simplificação direta. Por exemplo, 4 dividido por 4, isso vai dar 1. E 8 dividido por 4, isso vai dar 2. Olha só como ficou bem mais simples. Certo? Então, esse procedimento é o que a gente mais usa. Você procura um maior número que divide os dois, ou seja, o numerador e o denominador. Nesse nosso caso, o maior número que divide 4 e 8 é o próprio 4, certo? Aí a forma simplificada é 1 meio, certo? Aí você tem esses outros exemplos. Vamos fazer esses outros exemplos? Você tem, por exemplo, aqui você tem 72 e embaixo você tem 144. Se você for fazer a divisão por 2, por 2, por 2, você vai fazer um monte de vezes, certo? Se você analisar um pouco antes de fazer a divisão, você vai observar que o 72 mais o 72, ele vai dar quanto? Observa, 2 mais 2 é 4 e 7 mais 7 é 14, tá vendo? Então deu o quê? Deu 144, que é exatamente o número que está aqui, ó. Então, ao invés de fazer a divisão por 2, por 2, por 2, um monte de vezes, ok? Você faz o quê? Você faz a divisão por 72. Então, você divide em cima e divide embaixo por 72. Porque o 144 é múltiplo do 72. Divida 72 para 72. Divisão de termos iguais, a resposta sempre é 1. E aqui, 144 dividido por 72 deu 2. Tá vendo? É simples de se resolver, entendeu? Você só tem que ter um pouco de paciência e obedecer às regras. Nessa letra C, não fica claro como é que você vai fazer, mas observa, ele termina em 5 e termina em 0. Então, nesse caso, se termina em 5 e termina em 0, e você está com dúvida qual é o múltiplo deles, você faz a divisão por 5. Lembra que um número é divisível por 5 se terminar em 0 ou em 5?
Então, se você dividir o de cima e dividir o de baixo por 5, o que é que você vai obter? Em cima você fica com 35 dividido por 5, e isso vai te dar 7 dividido por 80 dividido por 5, isso vai te dar 16, certo? Então tá aí a forma simplificada, porque o 7 ele é um número primo, né? Se você esqueceu o que é um número primo, eu sugiro que revise o slide que eu falei sobre números primos, né? O número é primo se ele não tiver divisor além do 1 e dele mesmo. Então, o 7 é um número primo. Ele só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. Então, se isso aconteceu, essa é a forma simplificada dessa fração aqui. Certo? Mas por que eu fui dividir logo por 5? Porque, através daqueles critérios de divisibilidade, a gente observou que toda vez que um número terminar em 5 ou em 0, ele é divisível por 5. Certo? Então, é essa daí a ideia principal de como se faz simplificações com números, com frações, né? As simplificações com as frações são feitas dessa forma. Certo? Aí ficou todos esses outros para vocês fazerem, né? Aqui, por exemplo, você tem o 3 e o 15. Existe, né, uma relação. 15 é 3 vezes 5, você simplifica por 3. Aqui você tem 45, 63. 45 é por 9, 63 é por 9, então aqui é por 9. Aqui é por 3, aqui é por 4. E assim você vai fazendo esses exercícios, né? Eu dou uma pausa para vocês, depois quando assistirem um vídeo novamente, botarem pausa e tentarem resolver. Essa parte de fração irredutível eu já falei para vocês ali em cima, é quando você encontra... quando você... Professor, aqui parece que o senhor deixou para vir até segunda-feira. Tá lá no grupo, é? Eu vou postar agora no final da aula, certo? Vou postar no final da aula. Pronto, aí só para terminar essa parte, antes de entrar no propriamente dito nas operações, vem essa parte de comparação onde você usa o sinal de maior e o sinal de menor, certo? Lembrem-se, se você quer comparar dois números, quer comparar 10 e o 5, quer comparar quem é maior e quem é menor, você utiliza esses sinais, certo? Eu posso dizer o quê? Aqui o 10 ele é maior ou menor que o 5? Nesse caso, o 10 ele é maior que o 5. Aí você utiliza esse símbolo aqui. Se fosse ao contrário, se eu perguntasse para você 5 é maior ou menor do que o 10? Aí nesse caso, ele é menor. Então você utilizaria esse símbolo aqui. Esse é um símbolo que você utiliza para relacionar quem é maior e quem é menor, certo? Esse símbolo é muito utilizado na matemática e é importante que vocês saibam trabalhar com eles. Mas aqui você vai comparar frações. E agora? Aí ele diz aqui, ó, observa exatamente o que é que ele está dizendo aqui. Se duas frações ou mais, se duas ou mais frações têm mesmo denominador, certo? Ou seja, os denominadores têm que ser iguais. Os mesmos denominadores. É o que acontece aqui, tá vendo? Ó, 4 e aqui 4, denominadores iguais. A maior fração é aquela que tem o numerador maior. Tá vendo? Então é muito simples de se entender. Você olha, as frações têm denominadores iguais. Se elas têm denominadores iguais, a maior é aquela que tem o maior numerador. É fácil de entender, né? Por exemplo, entre 5 e 1, o 5 é maior. Então quem é maior? 5 quartos ou 1 quarto? 5 quartos, sem dúvida, né? Então você utiliza o símbolo de maior.
Ok? Deu para entender, né? Essa é fácil de se entender, né? Quando os denominadores são iguais, quem tiver maior numerador é a fração maior. Vamos ver outros exemplos? Aqui a gente tem um monte de exemplos, eu vou fazer uns 2 aqui e vocês continuam com o restante. Vejam os denominadores. Primeiramente, sempre, certo? Sempre comecem observando os denominadores. Ó. Aqui é 5, aqui é 5, denominadores iguais, ok? Quem é maior, a fração 3/5 ou a fração 9/5? 9/5 é maior, isso significa que 3/5 é menor do que 9/5, então o sinal é esse aqui, certo? Novamente, observe os denominadores, eles são iguais, e agora observe o que é que ele quer que você relacione. A fração 8/7 é maior ou menor do que 2/7? Ela é maior, exatamente, certo? Aí dessa mesma forma você vai analisando e fazendo as outras, certo? É simples esse tipo de exercício. Então fica essas 3 aqui com essas outras aqui, ó, para vocês fazerem, certo? Aí tem umas sentenças aqui que não é importante, mas aqui você tem já a parte de adição e subtração de frações. Então esse tópico aqui sim, aqui sim é extremamente importante, certo? Então tudo que você viu até agora sobre fração vai ser colocado em prova agora. Você, quando vai trabalhar com as operações, a gente vai utilizar tudo que foi visto, certo? Simplificação, vocês também vão trabalhar com comparação de frações, frações equivalentes, certo? Tipos de frações. Mas a parte inicial é bem fácil de vocês entenderem. Então observe o que ele diz aqui. Adicionar ou subtrair os numeradores conservando os denominadores. Quando é que você faz isso? Você faz isso quando você tiver uma fração e essa fração tiver denominadores iguais, certo? Isso é um critério que vocês vão ter que tomar muito cuidado, porque vocês vão pegar frações com denominadores iguais e frações com denominadores diferentes. Então, quando você tiver duas frações, duas ou mais, com denominadores iguais, observa aqui, ó, aqui é 8 e aqui também é 8, certo? Aí o que é que você faz? Você repete o denominador, certo? E soma os numeradores. 5 mais 1. 5 mais 1, 6. Agora observa os denominadores. Eu só repeti, ok? Eu só repeti os denominadores. Por isso que esse tipo de fração é muito simples de se trabalhar com ela. Beleza? Vamos ver isso na prova mesmo, né? Então, primeiramente, olhe os denominadores. Você vai fazer uma soma, então olhe os denominadores. Aqui é 3, aqui é 3. Os denominadores são iguais, certo? Quando isso acontece, você faz a soma. 5 mais 1 dividido, o denominador você só repete. Eu estou fazendo no passo a passo, certo? E 5 mais 1 é 6 sobre 3. Aí aqui entra a parte que eu falei para vocês. Essa é uma fração aparente. Por quê? O 6 eu posso dividir para 3. Se eu dividir o 6 para 3, a resposta vai ser 2. Aí você tem que fazer. Entendeu? Aqui já entra um dos tópicos que a gente viu, né? Que é frações aparentes. Essa fração aqui é aparente, porque a divisão pode ser feita. Quando a divisão puder ser feita, você faz. Quando não puder ser feita, mas puder simplificar, você simplifica. Aqui mesmo, aqui ele fez uma coisa, mas ficou meio errada, né? Ele poderia dividir aqui, ó, o numerador e dividir o denominador por 2. Por que por 2? Os dois números são pares.
Aí a fração que era para ser era a fração 3 quartos, certo? Ele era para ter simplificado ali também, só que ele não fez. Beleza? Continuando aqui na letra B, veja os denominadores 5 e 5. Denominadores são iguais. Denominadores iguais, o que é que você faz? Você repete o denominador e soma ou subtrai, vai depender do sinal que está aqui no meio, certo? Nesse caso é uma soma, então você vai somar o 4 mais o 2. E isso vai te dar 4 mais 2, 6, dividido por 5, certo? Observa que o denominador você só vai repetindo. Essa fração que a gente encontrou, ela não pode ser dividida, você não pode dividir 6 para 5, certo? Nem pode ser simplificada porque o 5 é um número primo, então ela termina aí, beleza? Ela termina aí. Veja o exemplo C, 7 e 7, os denominadores são iguais, então o que é que você faz? Você repete, beleza? E com os numeradores, observa que o sinal aqui é de mais, então você vai fazer 1 mais 3. A resposta vai ser 1 mais 3 é 4, dividido por 7, certo? Então 4 sétimos. Essa fração ela não pode ser simplificada, certo? Porque o número 7 é um número primo, só pode ser dividido por ele mesmo ou por 1. Então você para aí, tudo bem? É bem simples, né? Quando denominadores são iguais. Então, só recapitulando, denominadores iguais, quando os denominadores forem iguais, você repete o denominador e soma 5 mais 1. 6. Você pode se perguntar, professor, mas se eu quiser fazer direto, se eu entendi, quero fazer direto, pode? Pode sim. Como é que você faz direto? Ora, você não escreve essa parte aqui, certo? Você sabe que tem que somar por causa do sinal? Então você repete só o denominador, tá aqui 3, e faz a soma 5 mais 1 direto. Se você sabe que 5 mais 1 é 6, então você faz direto. Já na letra B, o sinal também é de mais, os denominadores são iguais, você repete e faz a soma 4 mais 2, que dá 6. E na letra C, os denominadores também são iguais, você repete e faz a soma 1 mais 3, 4. Beleza? Se você quiser fazer direto, você pode fazer direto tranquilamente, não vai ter problema nenhum. Ok? Então, é dessa forma que você faz as somas com denominadores iguais. Beleza, professor. E agora? Estou vendo aí que tem mais de 3 termos. E agora, como é que se faz? Da mesma forma, galera. Da mesma forma. Observem. Denominador 20, denominador 20, denominador 20. Ou seja, os denominadores são iguais. O que é que você faz? Você repete o denominador, né? Então, denominador 20. Repete. E os números de cima, o que é que eu faço? Bom, aqui é uma soma e aqui é outra soma. Então, você vai somar todo mundo. Você vai somar 4 mais 12 mais 3. Na ordem que está aparecendo, certo? Então, agora você faz a soma dos de cima. 4 mais 12, 16. 16 mais 3 é 19. E embaixo você só repete o 20. Entendeu? Então não importa se tiver 3 ou mais de 3 frações. Você faz o quê? Você observa os denominadores primeiro. Aqueles que tiverem denominadores iguais, você pode somar direto. Então aqui você tem 7, aqui o denominador também é 7, aqui também e aqui também. Então
todos os denominadores são iguais. Esse aqui, os números são pequenos, dá para fazer de uma vez. Então, vamos fazer de uma vez? 7. Como é que faz de uma vez? Você soma 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 2, 8. Pronto. Assim é que se faz de uma vez. Se você quiser fazer assim, fica à vontade. Depois vocês tentem fazer de uma vez também com o H, certo? E aqui no I, ó, você tem o sinal de menos, né? Toma cuidado, porque aqui no I, o sinal que está aparecendo não é o sinal de mais. Então, se a operação é de menos, não tem problema, né, galera? Se é menos, é porque você vai subtrair. Então, aqui é menos e aqui é menos. Então, se for menos, é porque você vai subtrair. Ok? Esse tipo de problema é muito simples, né? Esse tipo de fração, na realidade, é muito simples. Você só tem que fazer a repetição do denominador e a soma ou a subtração dos numeradores. Aqui também é de menos, ó. 15 menos 3 menos 1. Repete o 7, né? E faz a subtração. E vocês fiquem com esses outros exemplos para tentarem resolver. Depois vocês dão uma pausa aí, certo? Se quiserem copiar no caderno, depois dá uma pausa aí e copiem. Para a gente entrar nessa parte aqui, onde a gente vai ter os denominadores que não são iguais. Aí você vai ter as frações, que a gente chama frações com denominadores diferentes. Então, nesse caso aqui, os denominadores são diferentes. Certo? E agora, professor, o que é que a gente faz quando os denominadores são diferentes? Bom, aqui vocês vão ter que relembrar das fatorações. Aqui você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado, porque para fazer a soma ou a subtração com frações de denominadores diferentes, vocês podem observar que os denominadores eles não são iguais, ok? Olha lá, aqui é 6, ó. Aqui não é 6, aqui é 4 e aqui é 2. E quando isso acontece, desculpem, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que encontrar o MMC, certo? Se você esqueceu o que é MMC, sugiro que você depois dê uma olhada aí no seu celular, que eu acho que se você baixou, você tem aquele slide que eu fiz, o cálculo do MMC de vários números, né? Onde eu falei para vocês que tem que dividir por 2 se tiver número par. Depois você vai tentar por 3 ou por 5, né? Colocando aquela linha do lado. Eu vou fazer esse daqui para mostrar para vocês como era para ficar essa fatoração. Por que deu 12? Por que deu 12 ali? Não é verdade? Então eu vou mostrar para vocês o porquê deu 12. Aqui, ó. Por que deu esse 12 aqui? Porque ele encontrou o MMC de 6, 4 e 2. Então, observa. O 6, o 4 e o 2 é exatamente os números que estão aqui, ó, nos denominadores, tá vendo? Então, como é que você faz? Você pega o 6, pega o 4 e pega o 2 e fatora. Não é verdade? São todos números pares, então você vai começar a divisão por 2. Lembrando, aquele que não puder dividir por 2 você bota embaixo, mas nesse caso todos podem, e separa eles por uma vírgula. Começa sempre pelo primeiro, certo? Da esquerda para a direita. Você divide o 6 para o 2, primeiramente. 6 dividido para 2, você coloca na linha de baixo a resposta. 3, põe a vírgula para separar. Divide o 4 por 2. 2. Coloca a vírgula. Divide o 2 por 2. Observa que eu faço 1 por 1, né? Aí aqui vai dar 1. Aí ainda tem um número 2 aqui. Ainda tem um número par, tá vendo? Se ainda tem um número par, eu continuo dividindo por 2. O 3 eu não posso dividir por 2. Então eu faço o quê? Eu vou repetir ele na linha de baixo. 3. Separo por vírgula.
2 dividido por 2 é 1. Separo por vírgula novamente. E 1 não pode dividir por 2, eu só vou repetir na linha de baixo. Só sobrou 3, então tem que ser dividido por 3, para dar 1 aqui e 1 aqui. Quem é o MMC? É a multiplicação desses termos, ó. 2 vezes o 2, né? Vezes o 3. E 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 3 é exatamente 12, que é o que ele encontrou aqui também, certo? Então, o que é que ele fez? Ele encontrou o denominador que é comum, certo? Aos 3 termos. Aí ele diz, ó, para fazer soma ou subtração de frações com denominadores diferentes, você deve reduzir, certo? As frações ao mesmo denominador e resolver como no caso anterior. Porque quando você escrever ela sobre os denominadores iguais, tá aqui, ó. Quando você encontrar os denominadores iguais, tá vendo, ó? 12, 12 e 12, denominadores iguais. Você vai ter que fazer mais um procedimento. Tá vendo as setas? Começa aqui, ó, do 12. A seta vai para o 6, dividindo. Depois vai para um 1, multiplicando, e volta para o numerador, certo? Isso aqui a gente vai chamar de um processo para fazer essa observação que ele contou aí. Pronto, então aqui continuando, ele manda você calcular o MMC dos denominadores da fração, e depois dividimos o MMC, que é o novo denominador, pelos denominadores das frações e multiplicamos o resultado da divisão pelos respectivos numeradores. Em palavras, fica até complicado de se entender, né? Mas quando eu mostrar para vocês, vocês vão ver que não é bicho de 7 cabeças. Então, vamos ver o que foi que ele fez aqui. A fração era essa, certo? Observa que a fração era essa daqui. 1/6 mais 3/4 mais 5/3, todas com denominadores diferentes. A gente calculou o MMC e encontrou 12 para todos eles, certo? Aí ele manda fazer o quê? Dividir, né? Ele manda dividir o denominador pelo denominador da fração, que é o nosso MMC. Você divide por 6 e multiplica por 1 o resultado. 12 dividido para 6 é 2. 2 vezes 1 é 2, tá aqui, ó. Tá vendo? Novamente, 12 dividido para o 6, certo? Ou seja, o 12 é esse, viu? Eu vou fazer daqui. 12 dividido para 6 dá 2. 2 vezes 1. 2, tá vendo? É por isso que tem essas setas mostrando para você que você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. O resultado você escreve em cima. Então aqui, ó, eu pego o denominador comum, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. A resposta eu boto aqui. Veja no outro exemplo. 12 dividido para 4. 3. 3 vezes 3. O resultado, 9. Aqui com as setas, 12 dividido para 4, 3. 3 vezes 3, 9. Certo? Aí, o último, 12 dividido para 2, 6. 6 vezes 5, 30. Pronto, agora é só você fazer a soma. 2 mais 9, 11. 11 mais 30, 41. O 12 você só repete. Como eu falei para vocês, é um pouco mais chato, certo? Vocês têm que tomar cuidado, é um pouco mais trabalhoso. Porém, a gente vai fazer isso com muita frequência, entendeu? Vai fazer isso com muita frequência. E depois eu vou mostrar para vocês umas técnicas aí para ver se vocês acham mais fácil ou mais complicado. Eu acho que o mais simples mesmo é esse aí, certo? Onde você encontra o MMC entre os denominadores e depois faz esse procedimento das setas aí. Esse procedimento das setas é muito importante que vocês consigam memorizar, certo? Porque vocês vão trabalhar com isso agora todas as vezes que vocês encontrarem frações
com denominadores diferentes e for solicitado que você faça a adição ou a subtração dessas frações. Beleza? Tem vários exemplos aqui, eu vou trabalhar com vocês aqui alguns deles. Ó, você tem com 2 termos, com 3 termos, com 2 termos. Com 2 termos eu vou mostrar para vocês umas partes que fica bem simples de você encontrar sem necessitar fazer a fatoração, ok? Mas eu vou sempre fazer a fatoração com vocês. Então, beleza, vamos começar aqui com o seguinte. Aqui você tem denominador 2 e você tem denominador 4, certo? Então, você faz a fatoração deles. Eu peguei, observe, para vocês não se atrapalharem. O 2 é esse 2 aqui e o 4 é esse 4 aqui, beleza? Eu pego os denominadores, os de cima não me importa. Aí o que é que eu faço? São números pares, eu começo a dividir por 2. 2 dividido para 2 é 1. E 4 dividido para 2 é 2. Ainda tenho 2, eu divido por 2 novamente. Aí vai dar 1 e 1. Lembrem-se, o MMC é a multiplicação de todos os termos que estão desse lado. Então 2 vezes 2, que é igual a 4. Mas observem o seguinte, tem uma coisa aqui que é bem interessante. Vocês notaram que deu 4 o MMC e aqui ó, o denominador é 4? Então isso acontece porque o 2 e o 4 aqui, o 4 é o múltiplo do 2, certo? Então quando isso acontecer, não é necessário você fazer a fatoração. Se você tiver um número que é múltiplo do outro, então o denominador comum vai ser exatamente esse número que é múltiplo. Aí para resolver, e agora, como é que você faz? Bom, você sabe que o denominador comum que a gente encontrou é o 4. Aí o que é que você faz com esse 4? Você faz aquilo que a gente fez lá em cima. Você pega ele e divide, né? Você divide pelo denominador. 4 dividido para 2. E o resultado você multiplica pelo numerador. Então fica 4 dividido para 2. É 2. 2 vezes 5. 10. Olha para o sinal do meio, é mais. Agora você faz o 4 com o 4. 4 dividido para 4. É 1. 1 vezes o 3. Aqui é vezes agora. 1 vezes o 3 é 3. E isso fica igual a 10 mais 3. 13 sobre 4. Então, esse é o procedimento, certo? Padrão para você fazer soma de frações com denominadores diferentes. Soma ou subtração. Ok? Com essa ressalva. Ora, se você tiver apenas 2 frações, você pode encontrar o denominador comum, certo? O denominador comum, sem necessitar fazer fatoração. Vamos ver se você entende o que eu estou dizendo. Aqui você tem o seguinte, você tem denominador 2 e denominador 3. Os denominadores são diferentes, então você não pode somar direto os de cima. O que é que você faz? Você vai fazer a fatoração do 2 e do 3. Mas existe uma coisa que eles dois têm em comum. Todos os dois são números primos. O 2 ele só pode ser dividido por 2 e por ele mesmo. Não, perdão, por 2 e por 1. E o 3 só pode ser dividido por 3 e por 1. Então, não necessita fazer a fatoração porque vai dar a multiplicação deles dois. Quando você tiver esse tipo de coisa, você faz o seguinte, você só multiplica um pelo outro. 6. 2 vezes 3, 6. Não necessita fazer a fatoração. Agora, o processo tem que ser feito. Você tem primeiro dividir, né? 6 dividido para 2 e depois multiplicar. 6 dividido para 2, 3. 3 vezes 3, 9. Olha o sinal do meio, mais. Agora você faz com o
3. 6 dividido para 3 é 2. 2 vezes o 7, 14. 9 mais 14, isso vai te dar 23 sobre 6. Olha o procedimento que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o mais detalhado possível para que vocês consigam entender bem direitinho. Tá, mas se vamos dizer que você não entendeu essa parte do denominador, beleza, não tem problema. Você vem aqui, ó, pega, isso aqui é para separar, certo? Pega o 2 e o 3 e fatora. 2 é um número par, então divide para 2, dá 1. Repete o 3, porque não pode dividir por 2. Aí aqui fica o 3. Aí vai dar 1 e vai dar 1. Aí o mínimo não é a multiplicação dos dois, tá vendo? Aí é aquilo que eu falei, tá vendo? A multiplicação dos dois, porque os dois são números primos. Aí esse 6 aqui é exatamente esse 6 aqui, certo? E aqui nessa letra C, novamente, na letra C, você faz essa mesma observação que eu fiz aqui em cima, ó. Observa que você tem o 8 e tem o 2. Mas o 8 é um número que é múltiplo do 2. O 8 é 2 vezes 4, certo? Então, se esse número é múltiplo do menor, não precisa fazer fatoração. Você já sabe que ele é o denominador comum aos dois, certo? Ele é o denominador comum aos dois. Beleza? Espero que vocês estejam entendendo direitinho essa parte. Mas claro, se você está com dúvida, você vem aqui, pega o 8, pega o 2. Isso é caso você não esteja entendendo essa questão deles serem múltiplos. Divide por 2, vai dar 4 aqui e 1 aqui. Divide por 2 vai dar 2. Aqui continua 1. Divide por 2, agora sim dá 1 e 1. O MMC vai ser o produto 2 vezes 2 vezes 2, e isso é 8. Então tá aí, tá vendo? O 8 é múltiplo do 2, então nesse caso ele é o denominador comum. Aí você faz o mesmo processo. Divide 8 para 8. 8 dividido para 8 vai dar 1, né? E multiplica por 6. 1 vezes 6, 6. Mas agora com a outra fração. 8 dividido para 2. 8 dividido para 2 é 4. E 4 vezes 3 é 12, certo? Agora soma 6 mais 12. 18 sobre 8. Só que 18 sobre 8, o número de cima é um número par, o número de baixo é um número par, eu posso simplificar o de cima por 2 e posso simplificar o de baixo por 2. Isso vai me dar uma nova fração, equivalente à anterior. 18 dividido por 2, 9, e 8 dividido por 2, 4. Lembra o que eu falei? Sempre que possível você tem que fazer a simplificação. Certo? Aqui faltou o sinalzinho de divisão, mas dá para se entender. Dá para se entender direitinho como se faz a divisão, certo? Beleza? Espero que vocês tenham entendido, certo? Com 3 denominadores é a mesma coisa. Eu vou dar continuidade a isso aqui na próxima aula, certo? Eu continuo daqui, tudo bem? Eu vou fazer com 3 denominadores também. Esse vídeo está sendo gravado, eu vou disponibilizar para vocês essas soluções, para que vocês possam visualizar novamente, ok, galera? Bom, eu vou parar a gravação por aqui e continuo na próxima aula.